Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula sobre números positivos e negativos, mas dessa vez na reta numérica. Bom, tem uma reta, por exemplo, essa reta que vocês estão vendo aqui, que a gente chama de reta numérica, que a gente representa os números inteiros nessa reta. O zero, tá aqui, a gente chama ele de origem. É a origem dos números positivos e dos números negativos. À esquerda do zero, à esquerda tem os números negativos. Então a gente tem aqui à esquerda do zero os números negativos e à direita a gente tem os números positivos. Então por isso que a gente chama o zero de origem, porque é onde se origina os números positivos e os números negativos, né? O conjunto dos números inteiros, o Z, ele é formado pelos números naturais e os números naturais negativos. Então, o que é que a gente sabe sobre os números naturais? Os números naturais são aqueles números que a gente conhece desde o fundamental 1, a gente começa ali na educação infantil estudando que é o número 1, 2, 3, o 0, que são valores, entre aspas, que não são quebrados, não é 1,5, e são positivos, são maiores do que o zero. Então, ó, por exemplo, do zero para cá, a gente tem só os números naturais, que a gente utiliza o símbolozinho do N para representar eles. E do menos 1 para cá, a gente tem o quê? A gente tem como se fossem os números naturais, só que negativos. Tudo que tem aqui, desse lado negativo, também tem aqui do lado direito, só que positivo. Por exemplo, aqui tem o menos 1, aqui tem o 1. Aqui tem o menos 2, aqui tem o 2. Então, quando você pega os naturais e separa ele e junta ele e seus negativos, a gente tem o símbolo Z dos números inteiros, certo? Então, os números inteiros é basicamente os números positivos e negativos que não são, entre aspas, quebrados, tá bom? O menos 10, menos 8, menos 1, 4, 6, 8, 10. Nada de número com vírgula, certo? Não pode, números inteiros não é número 1,5, nem menos 2,3, não pode ter vírgula, é um número inteiro, como o próprio nome já diz, né? Então, vamos ver aqui mais slides sobre o número inteiro. E agora a gente vai falar um pouco sobre o antecessor e o sucessor de um número, certo? Então, ó, o antecessor, como o próprio nome diz, é o que vem antes. E por exemplo, quem é que vem antes do 2? É o 1. Quem vem antes do 8? É o 7. Mas eu pergunto para vocês, quem seria o antecessor de menos 2 e o de menos 8? Porque o que vem antes do 2 é 1, mas o que vem antes do menos 2, será que é o menos 1? Então, a gente vai utilizar a reta numérica para responder essa pergunta. Eu vou pegar e fazer aqui uma retazinha aqui nesse conjunto de números aqui que eu escrevi aqui de menos 9 até 0, certo? Aí, pessoal, o que é que a gente vai ver? O número que vem antes, a gente vai ver que é o número que está à esquerda imediatamente. Imediatamente é que está mais próximo à esquerda, certo? Então, vamos olhar aqui primeiro o menos 2. Quem é que vem antes, ou melhor, à esquerda imediatamente do menos 2? É o menos 3, está aqui, ó. Menos 3, está aqui o 2, e à esquerda, ó, à esquerda, imediatamente, menos 3. Então, o antecessor de menos 2 é menos 3. E o antecessor de menos 8, ó, aqui o menos 8, quem é que vem antes, quem é que vem à esquerda é o menos 9. Então, o antecessor de menos 2 é menos 3 e de menos 8 é menos 9. Veja que é diferente quando o número é positivo e quando é negativo, né? Porque, no caso, se eu tiver aqui o antecessor de 2 é 1, mas o antecessor de menos 2 não é menos 1. Pelo contrário, é menos 3. Então, quando você tiver alguma dúvida, pense nisso, na reta, né? Como é que a gente colocar esses números na reta, certo? Vamos ver aqui agora sobre sucessor de um número, né? O sucessor, ao contrário do antecessor, é o que vem depois, ou melhor, na mesma ideia anterior,
é o que vem imediatamente à direita na reta. Então, a gente tinha, no exemplo anterior, que o antecessor de menos 2 era o menos 3, e quem é o sucessor, que está à direita, é o menos 1, certo? Então, aqui, ó, o sucessor de menos 4, quem é? Quem está à direita de menos 4. Quem está à direita é o menos 3. E quem é o sucessor de 4 positivo? O sucessor do 4 aqui, ó, é o 5. Então, novamente, observe que o sucessor de números com sinais diferentes, né? São números diferentes. O sucessor do menos 4 é menos 3 e o sucessor do 4 positivo é 5, certo? Então, cuidado para não confundir com isso. Sempre que possível, tente imaginar isso na reta numérica. Obviamente, quando a gente, desde quando a gente começa a estudar matemática, a gente sempre escreve os números, tipo da esquerda para a direita, né? Do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os números negativos é a mesma ideia. Só que, em vez de você começar do 0, você começa lá do, por exemplo, menos 10. Aí menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, 0, 1, 2. Ele vai diminuir, chega até o 0, depois do 0 vai só números positivos crescendo, que nem a gente já conhece, certo? Então, vamos continuar aqui, falar agora um pouco sobre módulo. Pessoal, o módulo, ou o valor absoluto, é a distância da reta lá que o número fica do zero, que é chamado de origem, né? E a gente indica esses dois símbolos aqui de barra para indicar um módulo. Por exemplo, aqui tem um módulo de 3, ele é assim, um módulo de 3. E aqui temos um módulo de menos 5, certo? Um módulo de qualquer número é apenas o próprio número com um valor positivo. Vamos já ver isso, por que isso? Nessa ideia, o módulo de 4 é o próprio 4 e o módulo de menos 4 também é 4. Por quê, professor? Por que é igual? Porque se você pegar do menos 4 até o zero, você tem quantas unidades? A distância, né? Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, 4 unidades. E do 4 até o zero, eu tenho 1, 2, 3, 4. Por isso, pessoal, que o módulo de menos 4 e 4 é a mesma coisa, porque eles estão à mesma distância do zero. No final das contas, o módulo de qualquer número, basta você pegar e escrever o número com um valor positivo. Então, o módulo de menos 15, por exemplo, módulo de menos 15, é a mesma pergunta de qual é a distância do menos 15 até o zero. Se você está no menos 15 e quer chegar no zero, seguindo essa mesma ideia aqui, você vai ter que andar 15 unidades. Então, ó, 15 positivo. E se fosse um número positivo aqui, fosse um módulo de, por exemplo, 7? A distância de 7 até o zero é o próprio 7. Então, o módulo, lembre, o módulo é sempre o valor positivo do número, certo? Não tem complicação. Então, vamos aqui ver a ideia de números opostos e de números simétricos. O que são números opostos ou simétricos? São números que estão à mesma distância do zero, ou seja, possuem o mesmo módulo. Por exemplo, o simétrico de 4 é menos 4, porque a distância do 4 até o zero é a mesma distância de menos 4 até o zero, que nem a gente viu anteriormente. E o simétrico de menos 6 é o próprio 6. No geral, pessoal, o simétrico de um número é o próprio número com sinal trocado. Por exemplo, o simétrico de menos 7, aí aqui é o sinal de menos, né? Então, o simétrico dele é o próprio 7, só que positivo, certo? Quem é o simétrico vou colocar aqui agora, menos 3? É o próprio número com sinal trocado, 3. Quem é o simétrico de 6? O simétrico de 6. Agora o 6 aqui é positivo, então basta trocar o sinal. Está positivo, fica negativo. Simétrico é sempre o mesmo número com sinal trocado, porque esses números sempre vão ter a mesma distância até
a origem, que é o 0, tá bom? E, por último, mas não menos importante, exercício de fixação, né? Então, a gente tem aqui uma perguntazinha aqui, que é para observar essa reta, né? Essa reta vem do -5 até o 5, e tem umas letrazinhas que representam algum dos números. Então, eu vou perguntar qual é aqui é um O, né? Qual é o sucessor de P? Então, quem é P, pessoal? Você vê aqui, tá aqui o P, ó, o P está representando -5. Quem é o sucessor, né? O sucessor é o que está depois, ou melhor, que está à direita. Quem está à direita de P? Quem é que está à direita de P? É o -4, certo? Quem é o antecessor de Q? Um que vem antes de Q. Ou melhor, um que está à esquerda de Q. É o 3 positivo. Então, o antecessor de Q é 3. Quem é o simétrico de R? Quanto é o R? O R é 2. Tem aqui, ó. Pessoal, toda vida que tiver a reta numérica que tiver letras, basta você ver a correspondência da letra com o número. R aqui é representando 2. Ó. Quem é o simétrico de R, então? Então, o R está a quantas unidades do zero? Então, ó, 1, 2. Então, eu venho para cá, 1, 2. Como a gente já viu anteriormente, desde que eu descubro que o R é +2, o simétrico é apenas um número com sinal trocado. Então, obviamente, deu como a gente esperava aqui, que o simétrico de R é -2, certo? É a mesma distância por zero. O módulo de S, quanto é o S? Cadê o S? O S está aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu limpar aqui o S aqui. Bom, o S está aqui. E quanto é que ele vale? Vale -1. Então, o módulo de S é o módulo de -1. Então, pessoal, o módulo é sempre um número com sinal positivo. Então, o módulo de -1 é o próprio 1, certo? Então, pessoal, esse exercício serve um pouco para a gente trabalhar a ideia do que a gente viu, mas espero que vocês podem utilizar o livro didático de vocês para aprofundar e resolver os exercícios que vêm pela frente aí, certo? Então, um abraço a todos e até mais.